Imagina só um manual que revela todos os segredos do maior inimigo do sucesso. Pois é, em 1938, Napoleon Hill escreveu exatamente isso, Mais Esperto que o Diabo. É uma obra tão, mas tão provocadora que ficou guardada por décadas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessas lições. E o Hill já começa jogando essa pergunta no nosso colo. E se o grande obstáculo não for a economia, a concorrência, a falta de sorte, mas algo que mora dentro da nossa cabeça? A batalha, segundo ele, acontece nos nossos pensamentos. Tá, mas como é que alguém chega ao ponto de entrevistar o diabo? A resposta para isso começa com uma missão que parecia quase impossível. Um desafio lançado por um dos homens mais ricos e poderosos do século XX. Olha só, tudo começou lá em 1908. Andrew Carnegie, o gigante do aço, desafiou o Hill, descubra a fórmula do sucesso e também a do fracasso. E por mais de 20 anos, o Hill virou um verdadeiro detetive da mente humana. Ele conversou com mais de 25 mil pessoas. E no meio disso tudo, ele teve uma sacada genial. A descoberta do outro eu. Sabe, aquela intuição poderosa que guia a gente para além da lógica. A partir do momento em que ele entendeu essa força interior positiva, o outro eu, o Hill sacou que também existia uma força oposta, a verdadeira raiz de todo o fracasso. Ele precisava expor isso. E para fazer isso, ele deu um nome bem poderoso e controverso. Mas calma aí, não estamos falando daquela figura de chifres e tridente não. O diabo do Hill é uma alegoria muito inteligente. É aquela vozinha interna que fica sussurrando, você não vai conseguir, sabe? É a fonte do medo, da dúvida, de todas as crenças que paralisam a gente. A luta é totalmente psicológica. E para conseguir arrancar os segredos dessa força, o Hill fez uma coisa genial. Ele a colocou no banco dos réus. O livro inteiro é estruturado como se fosse uma entrevista, bem dramática mesmo, com o próprio diabo, onde todos os mecanismos da autossabotagem são confessados, um por um. Então, vamos entrar nessa conversa. O Hill exige respostas, e o diabo, por sua vez, revela as táticas, o poder e o domínio que ele tem sobre a humanidade. É uma confissão fascinante, de verdade. O Hill não perde tempo. Ele se dirige à entidade pelo título que ela mesma exige, Vossa Majestade, e já vai direto ao ponto. Isso já estabelece o tom para um confronto épico. E a resposta, nossa, é de arrepiar. O diabo diz que mora não só na energia negativa do universo, mas principalmente dentro da mente de qualquer pessoa que dá poder a ele através do medo. Hill continua querendo entender a escala da influência dessa força negativa. E a resposta é um dos pontos mais chocantes do livro todo. 98%. É um número que assusta, né? Segundo essa entidade, essa é a fatia de mentes humanas que ela controla. E a pergunta óbvia que fica é: como? E aí que a entrevista vai mais a fundo. No Manual de Estratégias do Diabo, o Hill nos mostra direitinho quais são as ferramentas usadas para manter esse controle gigantesco sobre as pessoas. As táticas são sutis, mas devastadoras. O diabo planta o medo para paralisar, a dúvida para confundir e usa a indecisão como sua grande aliada. Ele se alimenta de maus hábitos, o que o Hill chama de alienação, que é o ato de viver sem rumo. Pensa nessa alienação como a procrastinação moderna, sabe? Ficar rolando o feed do celular sem objetivo. É nesse vácuo de propósito que a negatividade cresce. Então, no final das contas, o ponto central é este. A batalha se resume a duas forças opostas. De um lado, o medo, a principal arma do diabo. Do outro, a fé. E para Hill, fé não é um conceito religioso, mas sim o poder do pensamento focado com um propósito bem claro. Mas olha que interessante. Para cada arma de dominação, existe uma de libertação. E é aqui que o livro deixa de ser um diagnóstico e vira um manual de ação, revelando os 7 princípios para a gente retomar o controle. Esses aqui são os antídotos. Começa com um propósito claro, que é o seu norte. Continua com o autodomínio para controlar os pensamentos e a sabedoria para aprender com as dificuldades. Junte a isso um ambiente positivo e o uso inteligente do tempo. E uma fortaleza mental começa a ser construída. Alinhar tudo com harmonia e cautela. É isso que cria uma defesa impenetrável contra a autossabotagem. E essa é a confissão final e a mais importante da entidade. O poder dela não é absoluto. Ele depende da cooperação, seja consciente ou não, da vítima. O pensamento independente positivo é a criptonita dela. No fim das contas, a grande revelação de Hill
nos leva de volta para casa, para nossa própria mente. A luta não é contra uma força externa, mas pela soberania do nosso mundo interior. E aqui está a verdade mais libertadora de todas. A gente pode não controlar o mundo lá fora, mas existe um universo onde nosso poder é absoluto. O universo dos nossos pensamentos. É o único domínio que nos pertence por completo. E assim, o livro nos deixa com uma escolha. Duas forças, o medo e a fé, vivem dentro da mente. A questão não é se elas estão lá, mas sim qual delas está segurando o leme. A resposta para essa pergunta é o que define o destino de cada um.